Sejam bem-vindos, eu sou Alexander Spooner, sou advogado especializado em direito imobiliário. Imóveis irregulares geram riscos e desvalorizam. Mas o que significa ter um imóvel irregular? Imóvel irregular é aquele imóvel em que se tem um contrato de gaveta que não foi registrado, se tem um contrato de gaveta que não deu para passar a escritura depois porque alguém faleceu, geralmente o dono, a pessoa que vendeu, faleceu e aí foi passando de contrato em contrato. Imóvel irregular também é aquele em que eu vou lá, compro de alguém que não tem, que está financiado, faço um contrato de gaveta, eu pago as parcelas e depois eu quero passar ele para o meu nome e não consigo. Imóvel irregular é aquele que veio de herança e que se entrou com inventário, mas ninguém tinha dinheiro para pagar e o negócio ficou suspenso ali e não finalizou esse inventário e passaram-se anos, mas as pessoas foram vendendo, vendeu um lote, vendeu uma parte, enfim, tudo isso é um imóvel irregular e eles geram efetivamente ali muitos prejuízos se você não colocar ele no seu nome, se você não conseguir passar ele para a sua titularidade. E então a gente começa ali do mais comum que a gente tem, que é o imóvel com contrato de gaveta. Esse imóvel, na maioria das vezes, ele tem um problema documental que impossibilitou você de registrar. E esse problema ele vem de alguma questão em relação à forma desse título. Mas o que é tudo isso? Esse título que a gente fala é a matrícula. E o imóvel, para ele ser seu no sistema registral do Brasil, a gente precisa registrar o contrato na matrícula. E na maioria das vezes esse contrato não cumpre requisitos. Muitas vezes porque o pessoal acaba pegando modelos, porque acaba acontecendo situações e deixam passar anos a fio e acabam não registrando, né? Então, às vezes a pessoa tem até uma escritura pública que foi passada no cartório e hoje, por ter passado ali mais de 15, 20, 30 anos, não consegue registrar, colocar o nome na matrícula para poder regularizar. E então essa é a situação mais comum que a gente tem, né? Depois a gente passa para situações de imóveis de herança, em que as pessoas, os herdeiros recebem os imóveis, tem muitos herdeiros envolvidos, ou às vezes até poucos, mas não tiveram condições de finalizar o inventário por algum motivo, seja ele financeiro, seja ele por impossibilidade, né, de divisão ali daquele imóvel, enfim, algumas situações que vão acontecendo ao longo da vida e que não permitem a finalização. Então, com isso, a gente tem também um imóvel de herança que está irregular, que ele não finalizou o inventário. E agora, é possível fazer esse inventário? Talvez, talvez sim, talvez não, talvez seja uma situação de uma retificação diária, talvez seja uma situação de uma uso capião, e talvez seja a situação de efetivamente terminar o inventário. Essa é uma segunda situação em que a gente vive muito, os herdeiros acabam herdando, não finalizam, mas vendem. Vendem por contrato de gaveta, vendem de boca, trocam um imóvel com um outro e fica aquela situação ali o resto da vida, já está há 20 anos, né? E não acham que isso vai se resolver. Mas na realidade tem solução e normalmente a solução é a gente fazer um procedimento de regularização, porque senão as coisas não funcionam. E ele vai te impedir de fazer uma venda regular. Muitas vezes as pessoas têm lotes e acabam fazendo loteamentos que na realidade são clandestinos, e aí os herdeiros começam a responder ações civis públicas, vão ser ali interpelados pelo Ministério Público, enfim, pelo próprio município, que às vezes fiscaliza, e são situações bem delicadas que só geram prejuízo para a gente, né? Sempre que a pessoa vem, eu quero vender, eu quero fazer isso, tá bom, mas esse imóvel tá no seu nome? Não, eu herdei. Tá bom, você herdou, mas fez inventário. Inventário é caro, mas gente, tem que fazer, tem que ser feito. Se não tem dinheiro, espera, vamos arrumar um comprador. Esse comprador ele financia o inventário e aí sim se faz a venda do imóvel. Não tem o que fazer, não tem para onde escapar. O sistema registral funciona dessa forma. E nisso a gente tem que ser muito objetivo, tem que ser muito claro na hora de fazer, senão as coisas não funcionam. Não adianta fazer as coisas erradas, porque lá na frente vai se ter muitos, muitos prejuízos.
E agora, o que que tem a ser feito, né? Se eu tô numa dessa situação, uma situação de contrato particular, de contrato de gaveta, sem registro, uma situação de um imóvel que eu comprei e não registrei, uma situação de um imóvel em que eu recebi de herança e não finalizei o inventário. O que que eu devo fazer? Primeira coisa é angariar toda a documentação desse imóvel, porque sem a documentação que você tem, mesmo que irregular, a gente não consegue ver nada. E o segundo passo é procurar um advogado que seja realmente especializado nessa área, que entenda dessa situação de documentação de imóveis, para ver qual é a solução. Se a solução é terminar o inventário, se a solução é fazer o modus capião, se a solução é uma simples solução ali administrativa de cartório, né? E então muitas coisas dá para serem feitas nesse estudo de viabilidade que a gente faz primeiro. E aí depois um segundo passo, feito esse levantamento, a gente vai efetivamente fazer da entrada num determinado processo e fazer as coisas acontecerem para poder registrar e passar o imóvel para o seu nome. Angaria toda a documentação, conversa com os demais herdeiros, donos, as pessoas que estão junto ali com vocês, para levar isso para o advogado que entenda, procure, dê o primeiro passo. Essa é a situação mais importante. Dar o primeiro passo vai evitar muitos prejuízos lá na frente e vai evitar também que eventualmente você até perca esse imóvel. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo e me siga nas redes sociais para mais vídeos como esse. Obrigado!